Primeiro, é importante, e eu fico um pouco incomodado, porque estamos numa casa que é o Congresso Nacional. Esta casa existe porque existe democracia. Essa casa só existe porque as instituições, de alguma forma, funcionam e funcionaram. Porque, senhoras e senhores parlamentares, não foi no dia 8 de janeiro que tivemos um incidente grave. Tivemos, talvez, um dos últimos incidentes de uma marcha que foi orquestrada desde antes da eleição e que foi concebida desde antes da eleição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Quando um dos seus disse que bastava um jipe, um soldado, um cabo e 2 soldados para fechar o STF. Quando todos os finais de semana nós tínhamos crises porque o presidente agredia ou o presidente da Câmara, ou a Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal, o presidente do Senado Federal, ou o STF. Quando coloca os tanques nas ruas no dia 7 de setembro de 2021. Quando, nesse período inteiro, escondeu a seu modus operacional, colocando sob sigilo questões banais, ou tentando esconder práticas não republicanas. Então, este momento me entristece porque eu vejo jovens recém-chegados à política defendendo o indefensável numa democracia, defendendo o direito de orquestrar, de transformar instituições de Estado em aparelhos para dar o golpe de Estado, para dar o golpe na democracia e nas instituições democráticas. É muito triste, é deprimente ver que nós temos essa qualidade de pessoas representando parte da sociedade brasileira. Porque essas pessoas não estão aqui pelo princípio maior, que é o da representação e do respeito à democracia. Elas estão aqui para defender um projeto autoritário, discriminatório. Como a gente viu o presidente tratar os nossos homens e mulheres, principalmente em alguns momentos, tratar seres humanos como se fossem animais, chamando, perguntando quantas arrobas tinham. Um homem negro. Questionando, ou seja, toda uma construção fascista, com fake news, com destruição de imagens. Tudo isso foi feito. E tudo isso foi sendo produzido. Criaram, senhor presidente, um decreto para autorizar a distribuição de armas. Tiraram do Exército Brasileiro o rastreamento dessas armas, senador Cid Gomes, para armar a população civil. Mais de 6.000 munições por indivíduo. Qual a finalidade? Se bastava um jipe, um cabo e 2 soldados, mas a intenção era outra. A intenção era pegar todos os aparelhos e colocar a serviço de algo nefasto, que era, caso perdesse a eleição, tomar o poder. E assim se reuniram generais, coronéis, assessores, ministros, com o presidente e sem o presidente, o ex-presidente, para tratar da tomada do poder. Questionaram as urnas eletrônicas, urnas essas que esse mesmo presidente foi votado 5 ou 6 vezes. E a Polícia Rodoviária Federal passou a reproduzir a crueldade do seu maior dirigente.
Esse que está aqui sendo depoente hoje, que agrediu um frentista, servia de exemplo para matar, assassinar Genivaldo dos Santos lá em Umbaúba, torturado, morto a sangue frio, imprensado no fundo do camburão com gás. Cruel, um inofensivo, um transeunte fora da sua jurisdição, fora da rodovia. E o que foi que a Polícia Rodoviária Federal fez? Se não há pressão, teria escondido o caso. Foi dolo eventual, sem intenção de matar. Como se você coloca uma pessoa no fundo de um carro, tranca com gás, e vê a pessoa agonizando, morrendo. Talvez esse seja o modus operandi com que a Polícia Rodoviária Federal foi submetida pela sua direção. Porque era um aparelho, sim. Porque no dia da eleição, eu, como candidato, tive que pedir ajuda e auxílio do Ministério Público Eleitoral para desobstruir as rodovias, porque os eleitores não conseguiam chegar a seus locais de votação. Não conseguiam. E não foi num ponto só, não. Foram em vários pontos das BRs, que não são muitas no nosso estado. São 2 BRs que cortam o nosso estado. E em vários pontos dessas 2 BRs tinha blitz para obstruir a entrada nos principais colégios eleitorais. Então, essa conversa não está batendo. É importante, sim, fazer uma auditoria para ver qual é o dado verdadeiro, senhor presidente. Porque dado, quando a gente apresenta, a gente tem que dizer a fonte. Porque a base da honestidade de quem usa dado é dizer qual é a fonte. Porque se não diz qual é a fonte, é narrativa vazia, é mentira, é desrespeito ao telespectador que está nos assistindo, é desrespeito com seus pares que aqui estão. Isso não é uma casa de brincadeira, isso é uma casa que representa a democracia que eles, de forma vil, tentaram destruir ao longo de 4 anos. E sabe por que esse golpe não aconteceu? Porque partidos, imprensa, a sociedade civil, todos que defendem a democracia se uniram. E nós, numa força maior, construímos um acordo político de defesa da democracia e das instituições democráticas. E assim a gente impediu, e assim a gente barrou a tentativa de golpe ou a tentativa armada de um golpe. A gente barrou porque tinha milhares de pessoas armadas, com muita munição, sem o exército saber onde elas estavam, mais armadas até do que as nossas forças armadas. Para que isso? Para quê? Qual a finalidade? Então, é importante a gente dizer que o 8 de janeiro, que eles tentam passar a ideia de que foi negligência não. Era uma marcha que estava em curso, que se frustrou, porque a democracia, a defesa da democracia foi mais forte, porque nós mudamos a data da diplomação para o dia 12, porque se fosse no dia 18, o quebra-quebra seria maior. Porque no dia 1º, todo mundo teve a precaução, porque ali poderia ter um evento grande, mas no dia 8, a gente já achava, todo mundo já achava que a gente tinha passado essa página, mas aí vem, e aí, com todo respeito ao meu amigo Magno Malta, aquilo foi pior do que um ataque à democracia. Aquilo foi um ato terrorista sem proporções na história do Brasil, que destruiu, que agrediu a imagem desta casa, a imagem da justiça, a imagem do Executivo, a imagem da República Federativa do Brasil. E nós não temos a hombridade de chegar aqui e dizer: vai ter que pagar quem agrediu a democracia e as instituições democráticas, porque esse país ainda é uma democracia. E vamos deixar, para concluir, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos saber de que lado nós estamos. Se somos fascistas ou se somos democratas.
E vamos separar na sociedade brasileira fascistas de um lado, democratas do outro, para ficar claro para a sociedade. E fascista é aquele que discrimina, é aquele que persegue, é aquele que mata, é aquele que não aguenta a diferença.